Fala, viajeiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mala e Mapa, o seu podcast de viagem. Hoje estamos aqui em um estúdio diferente, estamos aqui na The House em Sorocaba, em nome de Ulala Sea Travel. Quer fazer uma viagem de navio? Já se prepara, em novembro começa a nova temporada 2025 de cruzeiros, então não perca tempo e já garanta o seu passeio, a sua experiência, né? Porque é mais que um passeio, é uma experiência. Entre lá em contato com a Letícia da Ulala Sea Travel, e é Ulala de incrível. Entre em contato com ela e dê o cupom Mala e Mapa, que você vai ganhar um brinde exclusivo e ela vai te dar uma consultoria para você aproveitar o máximo desse cruzeiro. Você não vai se perder no cruzeiro igual minha mãe fez. Também em nome da Futuro Consultoria Financeira. Quer fazer seu dinheiro trabalhar para você viajar, para você comprar o seu carro, sua moto, explorar o mundão por aí? Não perca tempo, entra aí, ó. Deixei o link nos comentários aqui. Também aqui tem o QR Code para você entrar lá. Tem lá a lead page. Entre lá, faça o seu cadastro para você ganhar um diagnóstico gratuito para você começar a investir hoje mesmo. E também em nome da Baobá Atelier. A Baobá Atelier tá com uma linha nova da Santíssima Trindade. Então, se você, tem aqui, trouxe aqui um exemplar aqui que a Lê me deu. Lindo, a gruta da Santíssima Trindade de Nossa Senhora Aparecida. Aí, linda essa grutinha. Entra lá, @Baobá Atelier e garanta a sua. E hoje nós estamos aqui, vocês podem ver, eu tô aqui com o meu convidado aqui, o meu co-host, o Moisés, que vocês já viram ele em episódios passados falando aí de um monte de viagem. Estamos aqui devidamente fardados, um dia especial, de terno, para receber hoje um convidado que fez parte da história do Palmeiras e que da nossa história, né? Quando a gente era criança, a gente já via um ídolo do Palmeiras, ele que já foi multicampeão, já jogou em vários clubes pelo Brasil, mas é ídolo do Palmeiras, é o nosso Verdão. Tô aqui com o ex-goleiro Sérgio. Beleza, Sérgio? Beleza, Igor. Obrigado. Parabéns pelo programa. Mala e Mapa, né? Isso. E o Moisés aí. O Moisés já tem um nome que dispensa comentários. Ele abre caminhos. Esse abre caminhos. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Thaís, agradecer a irmã Camila, né? E obrigado pelo convite. E assim, dia corrido, mas estamos aqui hoje para bater um papo e levar um pouco de experiências das pessoas que nos assistem, né? Pô, que legal. E eu fiz a abertura aqui e tava lembrando, né, que o campeonato que lembra, assim, que marcou foi o Paulista de 93, sim, né? E até a música lá, em 93, que a torcida canta. Entrou para jogar a final, entrou para a história. Sim, e engraçado que na época quando eu joguei esse campeonato, o Veloso se machucou, né? O quarto jogo do Campeonato Paulista, ele estava muito bem, e foi montada uma seleção, né? E aí o segundo goleiro e o Marcos era o terceiro. E, cara, eu já vinha fazendo um bom trabalho como reserva, mesmo como reserva, em 92. O César joga a final e eu já era o reserva do César, né? Jovem, com 22 anos. E aí, entre 93, aí forma aquela seleção, o Veloso conhecido. Eu não era nem conhecido ainda. Aí o campeonato começa e o que acontece? É uma coisa muito de fé e de vontade mesmo, que você fala, cara, era pra ser eu, não tem como. O Veloso se machucou no quarto jogo, um jogo contra o Rio Branco de Americana, 2-0 pros caras. E aí, fomos pro primeiro tempo, ele fez uma defesa e quebrou o dedo. E aí, na virada do primeiro tempo, eu não sabia, porque eu tava no banco de longe, você não vê, ele machucou, você não sabe a gravidade da contusão. E lá embaixo a gente tava aquecendo, tal, na virada do primeiro tempo, o treinador pegou a bola e jogou assim, o treinador falou assim, é com você. O Veloso se machucou, pressão, hein? A virada do segundo tempo, 2-0 Vamos ver se ele tá preparado. Chovendo. Eu, 22 anos, casa cheia, nós perdendo o jogo, eu falei assim, aí gelou de cima e embaixo, né? Daquele gelo de responsabilidade, eu falei, cara, eu tava treinando muito naquela época, moleque, mas eu tava ali porque eu merecia estar naquele lugar, né, de segundo goleiro. Aí eu subi, e aí, cara, nós empatamos o jogo 2-2, eu fiz uma defesa boa no jogo da piscina do lado de lá, né?
Aí nós atacamos e peguei uma bola só, assim. Eu peguei e foi 2-2 esse jogo. Aí começa a minha história. Aí eu voltei pro Palmeiras no outro dia, né? Me apresentei no CT. Aí eu vi lá o Veloso no meio de tantos repórteres, porque naquela época eu podia entrevistar o cara né? No vestiário. Né? No CT, assim. Aí eu vi um monte de repórter em volta dele. Aí eu olhei assim e falei, cara, não sabia de nada ainda. Não tinha acompanhado a notícia. Aí eu vi os repórteres em volta dele. Quando eles me viram chegar, eles correram tudo em cima de mim, assim, com as microfones. Eu olhei assim, o Veloso com o braço engessado, né? Aí eu corri pra dentro. Aí eu corri pra dentro do vestiário lá dentro. Eu cheguei lá dentro, o roupeiro falou assim: ó, tá aqui a sua roupa. Vai na salinha que o Vanderlei, presidente, diretor da Parmalat, tudo esperando você lá. Cara, eu peguei minha roupa, me troquei. Aí eu cheguei lá, tava o Marcão, o treinador de goleiro, e o Vanderlei, o Brunoro e mais o diretor, né? Brunoro, acho que era o gerente de futebol, futebol, gerente de né? futebol da Parmalat. Ele era o cara da Parmalat. Aí o que acontece? Eu 22 anos, o Marcos, 3 anos mais novo que eu, 19, né? Aí eles falaram assim pra nós, ó, você vai ter a chance, o Veloso se machucou, vai voltar tão logo, e a gente fez um time para ser campeão. Então a gente vai dar uma oportunidade para você. Se você não for bem, no terceiro ou quarto jogo a gente vai ter que contratar um goleiro. Só isso. Caraca, que pressão. Já não tinha muita pressão, né? Aí o treinador do goleiro falou, não, a gente vai dar conta, fica tranquilo que eu confio nele, o Marcos vai ir para ajudar, o Sérgio vai dar conta. E aí foi a minha história. Comecei a jogar. Eu fui até a final. Ganhei prêmios e tal. E aí chegou na final, cara, eu fui campeão em 93. E aí depois que eu fui campeão, né, paulista, né, o título mais festejado, você pode perguntar. Foi. E aí, 12 de junho, às 4 horas da tarde, dia do namorado. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, eu fui campeão do Rio-São Paulo, jogando muito bem. Brasileiro, melhor goleiro do brasileiro. E depois fomos disputar um torneio lá em Parma, né? Torneio de Parma. O Parma, o Peñarol, o Boca Juniors e o Palmeiras. Só esses 4. E nós fomos campeões nos pênaltis. Eu pego os pênaltis. Ganhei 4 títulos no ano. Então, assim, caraca, só pra começar, eu sou pé quente, tá? Opa! É isso. Depois de 17 anos, os diretores, nossa, você é pé quente, não sei o quê. Eu, 22 para 23 anos, né? Olhando pra trás, você vê a responsabilidade que era, né? Nossa senhora. Então, é mais ou menos isso. Começando a história. E, Sérgio, jogador viaja pra caramba, né? Muito. Hoje em dia tem muita coisa aí, muito luxo, vamos dizer assim, né? Mas como que era viajar nessa época? No estado de São Paulo, viajar no Brasil, viajar na Libertadores. Como que era esse volume de viagem aí dentro do estado? Essa rotina maluca, né? Tudo a ver, mas essa questão de vocês, o programa de vocês, né? Com o que a gente vive. As viagens nossas, era mais... O que dá história, o que tinha muita resenha eram as viagens para a Libertadores, que a gente viajava para fora do país. Então saía lá, 22, 19 jogadores, mais comissão técnica. Então você pega o ônibus, pega o avião. E aí o que acontece? Quando você viaja para fora, tinha uma questão da gente como jogador, nós não tínhamos, assim, o que acontece? A cultura do jogador não foi o que é hoje, nós não tínhamos condições de estudar, né? Então se dedicava 100% ao futebol e à nossa carreira. O estudo, quem teve. Então alguns jogadores tinham dificuldade de conhecimento, né? Conhecimentos gerais, por exemplo. Você preenchia uma ficha. Isso daí causou uma certa zoeira interna, aquela brincadeira saudável, que o cara falava assim... Aquela resenha, né? Que até hoje vocês sabem. Ah, quebrou. Quebrou é quando você erra. Você errou perto de 17 caras, você tá ferrado. E essa era a brincadeira, a zoeira, né? Então a gente ia viajar, o que acontecia? Os caras ficavam de olho no formulário lá. Quando você ia preencher o formulário, chegar lá na alfândega, né? E aí vinha a aeromoça com os formulários para preencher. E aí, para preencher. Cara, o jogador... Tudo em espanhol. Aí os caras ficavam assim com o papel na mão. E aí, o que eu fazia? Eu falei assim: eu vou ficar perto do médico, né? Vou ficar perto dele, porque o médico estudava, né? Olhava ele preencher e ali, ó. E aí eu fui aprendendo. E aí os caras começavam a ver os outros jogadores, quem que quebrava, né? Aí os caras começaram, e aí, você preencheu? Preenchi. Nombre. Aí o cara, apelido. O cara colocava o apelido do cara. Bolinha, Juquinha, o apelido mesmo. Os caras falavam, não, então isso aí ficava gravado. Cada um ficava zoando com o outro. E a viagem toda. Então essas brincadeiras gerou muitas histórias, né? Hoje tem a história do Juninho lá, de vários jogadores que, por exemplo, tem uma delas que a gente chegou lá na Argentina, o Juninho, lateral esquerdo, né? Aí chegou o Marcão, 1,90 m, grandão. Nós estamos lá e só andava junto. Aí o guarda da alfândega perguntou pra nós, né? O cara conhece futebol, né?
Não, os tetos são arqueiros, né? Vocês são goleiro arqueiros? Aí o Juninho entrou no meio da conversa. Não, não, não. Aqui é futebol, Brasil. E aí começam as histórias. Então, aí a gente vai gravando, né? Então, de lá pra cá, cada um tem as suas histórias. E o Juninho, toda vez a gente pegava no pé dele. Então, alguns jogadores foram assim. Mais o Amaral, marcantes. mais marcante Pena. Então, cada um tem a sua história dentro do clube. Né? O Tuta, por exemplo. Então, a gente tem várias histórias nas nossas viagens. E eu acredito que essas viagens internacionais aí, cada vez era uma gafe, mas acho que no Brasil também tinha as gafes, não tinha? Tinha, Pô, a gente tem, assim, o jogador é muito simples, cara. Por exemplo, uma vez nós fomos almoçar, né, e o jogador chegou no interior, e aí a gente tava, assim, tudo em círculo, numa mesa, e, cara, a gente tinha dificuldade de entender as coisas que eram do glamour, né? Por exemplo, a gente tinha, era muito simples, cara. No almoço, por exemplo, uma vez estava eu, mais 3, 4 jogadores na mesa, e era cada mesa grande, e em volta. Aí, antigamente, não sei se vocês lembram, eles davam um pão, né, aí de entrada, na hora do almoço, e aí eles davam aquelas bolinhas de manteiga congelada numa... Sim, Já viu isso aí? Sim. Já. É muito comum em alguns Aí o lugares. jogador chegou lá, o palitinho, pegou aquela manteiga e pau, e botou. Aí os caras começaram a dar risada. Você não sabe o que isso é manteiga? Ele falou assim, eu adoro manteiga. Comendo Pra não puro. quebrar, Pra não rebolar, Pra não né? rebolar. Então, essas coisinhas vai ficando. E aí a Tá zoeira pra começa. trás, vou nada. É. O cara já Então, começa. essas viagens, né? A gente vai aprendendo com o quê? O decorrer da carreira, você vai aprendendo. Caviar na Rússia. Chega na Rússia, caviar. Vai ver o que é caviar. Eu não sabia que era. Aí você vai ver aquele negocinho, os caras vão comer. Nossa, negócio ruim. E é ruim mesmo. Eu comi aquilo lá. Mas é caro. Só de olhar não tem Então, vontade assim, é umas coisas que... Experimentou, né? Experimentei. E assim vai. Viajei, tive uma viagem pra Rússia, né? 94, que tem muita história. Então, história de viagem é o que mais a gente tem. Qual foi o lugar, assim, que você mais achou exótico, assim, que você falou, putz, fui aqui e não esperava ir nunca aqui? Boa pergunta, Moisés. Nós fomos fazer essa viagem para 94 lá na Rússia e lá de Moscou a gente começou a fazer algumas, tipo assim, chega em São Paulo, você vai para Ribeirão Preto, vai para vários lugares. E aí você, Curitiba, vamos supor, você pega um avião uma hora e meia e tal. E aí nós fomos para um lugar lá, cara, fazer alguns jogos, né? E aí de repente nós fomos fazer um jogo na Geórgia. Caramba. Na Geórgia. Aí eu Muito falei, imagina. Geórgia, né? Os aviões lá tinham, eu lembro até hoje, a marca do avião era Aeroflot, Aeroflot. né? Depois nós viemos A pra cá, resenha já depois nós começa viemos aí. pra cá, passou 3 meses, o cara falou assim, você sabia que o avião que eles andou caiu lá, o Aeroflot? Eu não sei se era o nosso, mas um avião deles caiu da Aeroflot. Os caras começaram, pô. Mas era assim, a gente tava indo pra essa viagem e aí começa a zoeira, né? Eu sou cagão pra viajar de avião. Tanto é que eu não gosto, cara. Sempre fui. Então Você eu. vai porque tem que ir, né? Tem que ir. Mas- Fui obrigado a andar de avião, 22 anos na minha carreira. Cara, quando fala assim, vamos viajar 600 km, eu falo assim, não, vou de carro. Eu odeio andar de avião. Prefere Tenho carro. um Tem pavor. muita gente que tem medo. Mas vou porque É isso. aí estamos indo lá pra Geórgia, né? O avião passa assim naquelas montanhas, cara, cheio de neve. Aí o Macula fala assim, Macula tava no Palmeiras, um menino lá que veio do Rio de Janeiro. Já pensou, gente? Se esse avião cai aqui, lembra daquele filme que... Esse avião cai aqui Já ouvi e a isso, gente... né? a aquela gente cai e não tem nem pra onde ir. Aí eu olhava assim, só neve, só montanha, velho. Então essas coisas ficou marcadas, né? E todo mundo naquela zoeira. Aí chegava lá, jogamos e tal, mas isso ficou marcado. A gente passava perto daquelas montanhas e tal, de neve. E assim, uma viagem foi muito marcada. Então essa viagem pra Rússia foi assim uma viagem que marcou muito, tanto com conhecimento e tal, e jogos, né? Que a gente jogou lá contra os russos. E era cada jogo tinha uma história, né? E foi uma viagem que marcou muito pra mim. 94. Naquela época não tinha internet, né? Nada, Aquela língua nada. deles lá, eles não falavam. Até hoje é difícil Nossa. encontrar coisas com inglês lá. Não. Cardápio. E eles são tem muito nada. sisudos, os russos são fechados, sabe? Sim. E assim, a gente não tinha como falar, tinha um tradutor, né? Esse tradutor ficou 17 dias com a gente, depois na hora de vir embora, ele queria vir embora com a gente, ficou doido com o brasileiro, né? Tudo zoeira. Ele se encantou. Ele queria vir embora com a gente, deu dó, rapaz. O cara. E aí ele ficou lá. A gente sabe que o povo tava meio. E ele queria vir embora com a gente, cara. Tanto que ele gostava do brasileiro. Porque é só alegria, só zoeira, né? A gente é pra frente. É. Né? Eu tenho uma amiga que ela é jogadora de futebol, a Suelen, e ela foi jogar lá, ela não foi muito feliz, não. Pessoal lá bem é frio lá, não, é muito difícil. não se adaptou. Ela voltou, Culturalmente, né, jogou no difícil. Corinthians, foi campeã brasileira da Libertadores pelo Corinthians aqui.
Hoje ela tá jogando no Nordeste. Um abraço, Su, você vai ver esse vídeo aqui. Legal, isso aí você falou, é verdade. Muitos jogadores foram jogar lá, né? E além do frio mesmo, que sofre, né? Que o Wagner Love, o próprio Baiano jogou lá, e falava que tinha que fazer dentro de casa, porque o frio é. E assim, acima de tudo, tem esse lado que você falou, a cultura, né? Eles são muito fechados, muito Meio fechado. Então, realmente é difícil. Eu fiquei lá 17 dias e vi como que é agora, é bonito lá, viu? A Rússia, Imagino. tem lugares que é bonito, né? Então, e engraçado, temos um jogo lá que nós fizemos, né? O Roberto Carlos estava nesse... Foi na época da Copa do Mundo. O Roberto Carlos não foi convocado e o Clebão também não sei se você lembra. Foi o Ronaldão foi no... E o Clebão, o Ronaldão foi, né? Também, os dois estavam no mesmo nível. E o Roberto Carlos fez um gol de falta lá. O goleiro, depois que tomou o gol, né? A gente olhou assim pra ele, ele ficava, não acreditou. A bola saiu lá depois, né? Deu continuidade, ele ficava assim, imitando a bola. Como é que ele tomou aquele gol, né? Ele queria ver como é que foi a bola. Ele falou assim, cara, não tô acreditando que eu tomei. Ele ficava imitando a defesa, assim, ó. E aí, né, deu uma risada. O Roberto Carlos assim, até hoje ele tá procurando a bola. Cara, o Roberto Carlos, aquele chute dele contra a França, aquela falta que ele bateu. Até hoje tem vídeo, assim, que eles mostram pros gringos, principalmente americano que não é muito futebol. Os caras olham e falam, meu Deus, mano, aquele foi um marco. Tem um chute dele no Real Madrid, por exemplo, uma falta que ele bate muito forte, assim, também que parece um foguete. E aquele gol dele na linha de fundo, assim. Nossa, nunca vi, cara. Parece que é montagem, né? Lá Se não tivesse vídeo, ninguém acreditava. Mas assim, história de viagem tem bastante, né? Essa viagem nossa mesmo, 94, ficou marcada, porque, por exemplo, na hora de vir embora, dando continuidade no que eu tô te falando, a gente tava tão, assim, estressado já para vir embora, que não tinha passagem para todo mundo no voo da Varig. Chegamos no aeroporto, aí... Era Varig ainda. Aí tinha só 14 ou 12 passagens, né? E aí o Edilson e o Amaral, que eram solteiros e tal, eles estavam, né, fazendo uma fumaça para ir embora, e aí teve uma divisão lá, cara, que aí o pessoal falou assim, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. E aí os diretores decidiram, falaram, vamos fazer o seguinte, então, vamos decidir aí no sorteio, né? Aí os caras, não, vamos decidir, os casados vão embora, o solteiro fica, porque... Aí os caras falaram assim, vamos fazer isso. Aí não decidiram, aí decidiram fazer o sorteio mesmo. Aí, adivinha, os dois saíram primeiro, o Dilson e o Amaral. Tá vendo? Não sei o que, aí começou a zoeira. Enfim, não vieram na frente. Você ficou. Não decidiu que eles viessem. Aí o diretor começou a sair aquela discussão. Não, vai todo mundo para Dinamarca, a gente vai dormir lá, e depois nós vamos para o Brasil. Aí nós chegamos na Dinamarca. Outra história legal também na Dinamarca. Chegamos lá, né? Nós ganhamos os bichos, né? Que fala as premiações, era tudo em dólar. E a gente vai juntando, não gastava com nada. Cara, ganhamos naquela época quase $5 mil e todo mundo, cada jogo era $1.500 de bicho, né? De premiação. O cara vai juntando ali, vai. Bom, chegamos na Dinamarca, a gente ligava pro Brasil e a gente, eu nem lembro o nome, cara, eu não lembro mais o nome, você tinha 3 minutos de ligação. Aí eles davam pra gente lá, eles ligavam. Quando chegou na Dinamarca, a gente chegou no hotel mais fera que tinha, os táxis eram BMW e Mercedes, né? Chegamos na Dinamarca, lugar lindo, né? Lugar lindo, Copenhague. Deve Isso ser no o bicho. inverno? Cara, não era inverno. Descemos lá e fomos pro hotel, chegou no hotel, né? Aí o Gato Fernandes era outro goleiro. Tava o Gato Fernandes. Aí chegou no quarto. Pai do Gatito, né? Chegamos no quarto lá, estamos lá, né? Daqui a pouco os caras começaram a ligar um pro outro no quarto. Não pega no telefone não, hein? E eu tinha acabado de ligar pra minha esposa, tinha falado com ela uns 10 minutos. Só. Nossa! Falei com ela, né? Porque consegui falar. Aí o Gato Fernandes falou um pouquinho. Aí daqui a pouco só os caras, não pega no telefone não liga pro Brasil não. Aí, por quê? Não, aí desce lá embaixo pra você ver a discussão. Tava lá embaixo o Amaral, o Flávio Conceição discutindo com a mulher da recepção. Por quê? Cara, cada ligação que você fazia, o Flávio Conceição gastou $3.500. Meu Deus do céu, foi o bicho só na ligação, cara. Foi toda a premiação dele, ele discutindo. Aí os caras falaram assim, o que aconteceu, velho? Ligação. Ficou meia hora na conversa lá com o Brasil. E aí muita gente perdeu muito dinheiro. Aliás, gastou muito porque não sabia. Então é informação. Nossa, de um país pro outro a diferença. Outra época, né? Eu lembro que a primeira vez que eu saí do país foi pra Suécia, foi a trabalho. E tava começando Skype. Hoje em dia, um vídeo. Eu liguei pra família. Já era top, já, né? Top. Eu liguei pra família, aquela imagem não era boa e tal, mas, pô, todo mundo, nossa, que massa, você tá aí e tal. Tipo, 2013.
Mudou, Nessa né? época aí era ligação, um valor desse. Skype já era gratuito, era só É internet. 94, cara, você imagina? Nossa. Mas sabe que até hoje, se você, por exemplo, Mônaco, se você tem um pacote esses pacotes de internet internacional, quando você chega em Mônaco, eles falam, bota em modo avião. Costuma não pegar, mas se pegar, um minuto lá Uma bica. Vixe, é uma bala. Sério? É muito mais caro. Bom saber. Então, se atravessou a fronteira França-Mônaco, já é super caro. Então, eles falam, bota em modo avião. Olha. Você chega lá. São técnicos, são situações que a gente não tá. São acostumado, épocas e né? informações, né? Mas, Mas sai do assim, ambiente eu- natural, né? Posso dizer que eu conheci a Dinamarca, assim, ó, Copenhague é um lugar lindo. Depois de Copenhague, a gente saiu de Copenhague e fomos para a Suíça. Fizemos uma escala na Suíça e ficamos lá do meio-dia até 7 horas da noite. Ah, então deu errado. Aí, Vocês iam da aí- Dinamarca pro Brasil. Aí depois da Suíça que nós viemos embora. Aí nós ficamos lá a tarde toda passeando e tal. Aí ficamos lá passeando na beira de um lago lá, não sei que rio que é. Cara, mas lindo, lindo. Imagina. Mas E aí aí- ninguém fez ligação. Não, aí o pessoal comprou Já uma tava coisinha, mais ligeiro, levou. É. Mas isso é uma viagem que marcou muito, né? E aí tem um troféu que nós ganhamos, é um troféu que tem uma mão assim, de madeira, que é o Yasha. Tá lá no Palmeiras. Ah, sim. Que troféu nós ganhamos lá. Caraca, E acho que era maravilha. goleiro da goleiro. União Soviética, super famoso. Isso, Aranha Negra que falava, né? Isso, E Aranha Negra. o troféu é uma madeira assim, ó, duas mãos assim, é madeira. E tá lá, eu vejo aquele troféu lá na sala Você do lembra troféu, dessa viagem? falo, nossa, que nós passamos Que pra resenha. ganhar esse troféu. Que São massa. histórias. Sérgio, o jogador toda hora tá mudando de clube, né? Você teve 2 passagens no Palmeiras e após a primeira passagem você foi jogar no Flamengo. Sim. E aí já começa a mudança, né? Porque você tem que mudar da sua residência em São Paulo pro Rio de Janeiro. Como que é pra vocês, como que é pra família essa mudança de cidade quando muda de clube? Adaptação. Olha, uma coisa que me marcou muito é a adaptação que às vezes o ser humano acha que não existe. A adaptação ela tem prazo, cara. É 2 meses, 3 meses para você se adaptar ao lugar, ao ambiente. Você ter uma liberdade para você ir e vir naquele local. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 96, eu fui para lá sozinho, minha esposa ficou em São Paulo. E aí o que acontece? O cara no interior, vive em São Paulo, vê aquelas notícias do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, eu fiquei no hotel, cara, 40 dias. Nossa. E aí até arrumar um apartamento, e eu jogando, treinando e vindo do hotel. Eu ficava no hotel lá, eu falei, o que os caras chamavam pra sair? Eu não tinha coragem de sair do lugar Você nenhum. não tava à vontade. Conhecia, não sabia nada. E eu morava em Ipanema, e eu falei, o que eu vou fazer? Vou pra praia? Não tinha... E treinava muito, mas muito, e era desgastante, né? E quando eu chegava no hotel, eu queria descansar. Então, assim, eu não saía. Aí, a partir do segundo mês, quando a minha esposa foi pra lá, a gente conseguiu uma casa lá na Barra. Todo mundo morava na Barra. E aí a gente morou na Barra e o que aconteceu? Vinha treinar no Flamengo ali e voltava. E aí eu comecei a me adaptar. Aí sim, mas eu vou falar pra você. Não sei se você lembra na época do Diego Cavalieri, do Klemer, eles foram pra lá. Cavaleiro, eu lembro Eu bem. tive uma dificuldade, eu comecei a errar muito no Flamengo. Eu joguei 11 jogos, eu falhei em dois lances. Eu ficava fraco na hora do jogo, não tinha reposição, sabe? Transpirava muito, Tudo aqui, 44 graus, cara. Ah, a diferença do clima muda muito. E aí eu sentia moleza na hora de jogar, as pernas bambeavam, assim, eu falei, alguma coisa tá errada. Então transpirava muito. E aí eu sentia mal na hora do jogo. Então você vai ver, O desempenho era afetado. afetava. E até você se adaptar. O Klemer passou por isso, errou muito também no Flamengo. O Diego Cavalieri teve uns problemas no Fluminense. Foi adaptação. Nunca imaginava. Né? O goleiro Nunca do Sul imaginaria. que vai pro Rio de Janeiro, O Klemer jogou no Só. Inter, né? ele saiu da Portuguesa pro Flamengo, depois foi pro Depois Inter. que ele foi pro Inter, né? Aí no Inter ele estourou. Então, essa questão da adaptação, em questão, você falando de viagem, ela é fundamental. Adaptar e você se ambientar no local é muito importante. Faz toda a diferença. Tem a questão da família também, né? Muito, Ah, sim. muito. Sozinho, né? Você vive sozinho. E aí você vai comer, você vai... E aí é telefone. Então, e às vezes você vai sair. Como é que você vai sair se você não conhece ninguém? É difícil, cara. Imagina lá Sua fora. vida cara. tá rodando toda aqui e do nada você muda, né? E aí existe aquele cara que gosta de sair, que é o cara mais, vamos dizer, boêmio. É, Que um baladeiro, né? O boêmio é diferente. Eu não tinha essa... O cara sai, começa a se aventurar na noite e vai acha... fazendo, vai fazendo Eu já não ciclos tinha... sociais, não, né? não tinha essa... E uma coisa é a gente sair. A gente tá morando em outra E cidade. duas A outra pessoas, é jogador.
Porque o jogador É, é conhecido. verdade, a O rotina cara é vai num diferente. lugar e todo mundo, Esquece. ô, fulano de tal, tá aqui. Se o cara fizer uma merda lá, E outro, o cara é atleta, né? É. Você tem que ter uma noite de sono regrada, alimentação, torcida tudo, que né? cobra, às vezes, Sim. torcida, tem Se torcedor você não cobra. ganhar o jogo, sair no dia que você perdeu Ah. aí. No... Ixi, a torcida vê lá você no restaurante, o que você tá fazendo aqui? É, os caras pegam, os É caras isso aí. ficam bravos. Pegaram, lembra do Zé Rafael? A torcida foi atrás dele no shopping. Tem. Ixi, tem muita história, né? Dojo. Nossa, tem muita história. Muita história. A gente, antes de começar aqui, a gente tinha falado um pouco de Libertadores. Tinha algum lugar de algum time da Libertadores que vocês torciam pra cair no sorteio? Pra ir pra algum lugar? Cara, a Argentina sempre foi bonita, né? A Chile, né? A gente gostava de jogar no Chile e Argentina. Agora, lá pra cima, lá, por Bolívia, né? La Paz, você tá doido. Equador, É, que tem Bolívia. altitude, tem distância, Altitude, né? viagem, Quando tem altitude, dificulta. altitude é demais. Dava muita dor de cabeça. Por exemplo, você tava comentando aqui do jogo do Marcão que tomou um cafezinho, né? Ele tava falando. E aí o Marcão tomou café, ele foi lá. E assim, foi uma atitude totalmente ingênua e não quis menosprezar o adversário de maneira nenhuma. Ele falou que tava um frio, É, cara. ele tinha tava um costume. frio, E aí caramba. tomava café mesmo. Eu, o Marcão, o Galeano, era o rei do café no Palmeiras. E aí, o Palmeiras estava atacando, e no gol, que ele tava frio, ventando muito. Ele vai, o Joãozinho romper, ele chamou o Joãozinho. Joãozinho, pega um cafezinho, né? O Joãozinho falou, levou, pela trave. Ele foi tomar, né? E aí pegaram, velho, filmaram. Então aí, quando ele faz. Ele fala que ele deixou a luva de um jeito pra ninguém. É, Não deu. filmam aquilo e fala, aí ele fala, não quis menosprezar, mas aí ficou. Meu, jogo de volta lá, eu sou testemunha. O bicho pegou. Nós chegamos lá, assim, todo jogo que você vai fazer fora do Brasil que tem altitude, o Filipão, os caras achavam melhor chegar, jogar, sair e vir embora. Porque você fazer uma adaptação, porque assim, é fora da curva, velho. Você fica, o ar não vem. Separado, você, sabe quando você tá com falta de ar? E aí você não vem. Você imagina E jogar ainda assim. E aí, nesse dia, o Marcão começou o jogo e a torcida começou já a pegar no pé dele, xingar ele. Ele falou assim, ele falava pra mim, Vino, velho, hoje vai ser difícil. Vindo, velho. Imagina o Hoje os caras vão Marcão. me arrebentar. E aí ele começou o jogo, né? Os caras fizeram um gol, cara. E eu tava no banco. Aí os caras Cresceram. sentaram na frente dele e imitaram o cafezinho assim, ó. Putz, Uns 4, 5. Ele olhou assim, filhos da mãe. ele quis dar uma bica nos caras. E eu olhei pra ele e pensei assim, cara, se ele dá, eu ia entrar no lugar dele. Aí. Enfim, 4, acho que foi 4 pros caras. Nossa. Só que não era mata-mata, né? Era A gente já fase tava de praticamente classificado. E, cara, e aí foi um jogo que. Aí Marcou, levou né? outro gol lá também. Aí pegaram no pé dele. Enfim, era difícil jogar. Futebol é Aí, isso. depois do jogo, cara, pra você ver como é que era tão difícil assim, a adaptação, que a gente termina o jogo meia-noite, né? 11h30, né? Uhum. Aí você Era vai tarde. tomar banho, vai pro hotel. E a nossa saída era às 6h30 da manhã, o voo. E aí, cara, a gente tinha que. Eu lembro até hoje que na hora de dormir, depois de janta, vai dormir umas 2 horas da manhã. 3 horas da manhã, vai dormir. Cara, eu ia dormir, a única vez que eu parecia que tinha um prego enfincado na testa. Nossa, É tanta uma dor. dor assim que você fica. Você fala, que dor de cabeça é essa? Assim, é terrível. Eu não vai ter sido aquilo, né? Ele falou assim: você tá sentindo mesmo? Tô. Minha cabeça tá explodindo. Eu falei, cara, vamos não dormir. Aí, 6 horas da manhã, fomos pro café. Chegamos, subimos, que tem que subir uma. Né? Aí chegamos no avião. Quando entramos no avião, assim, você sente totalmente aquela diferença. Aí o oxigênio, né? Você sente assim aquele alívio. Eu falei, Voltei cara, a viver. É impressionante. Passa na hora. Por isso que tem que ter adaptação. Cara, eu já fui na Bolívia, peguei bem altitude, bastante dor, mas eu só Sentiu dor também de cabeça? senti, eu tava caminhando. Imagina o cara que é atleta, que tem que jogar bola, Nossa. treinar e jogar bola, né? Tem uma E passagem tudo do isso Santos. muito rápido, né? Tem uma passagem do Santos que o massagista, não sei se você sabe isso, caiu o ponto, ele levava antigamente, na década de 80, né? O massagista levava uns tubos de gás assim, ó, aqueles oxigênio, né? Aham. E deixava na sacolinha, na mala, pra você atender o jogador. O jogador caiu lá do outro lado. O César Sampaio falava isso. O César Sampaio tava no Santos. Diz que o cara caiu do outro lado lá e começou a sentir falta de ar e o massagista foi. Chegou lá, o massagista pegou o tubo de ar e foi fazer assim nele, ó. Primeiro em mim. Nossa. Não, primeiro em mim que eu tava. Porque o negócio é feio. Sente mesmo.
Eu nunca tive, mas todo mundo que vai fala que é uma experiência assim, que às vezes, dependendo da cidade que você vai, que é muito alto, você tem que ir numa cidade mais baixa, Se adaptar. faz a depois adaptação, subir. depois você vai, senão você não aguenta. Fora da curva, velho. Eu vou falar pra você, já fui umas par de vezes. Pra jogar A bola bola. fica mais rápida, fica ligeira. Pro goleiro, então, é muito mais difícil. Chute, então, você vai na bola, parece uma bala, velho. É muito rápido. Eu Você imagino. fala, o que tá acontecendo? O cara tá chutando muito forte, não é? A velocidade aumenta. E os caras arriscam mesmo, né? Eles não Então, e têm... tem que estar calibrado, né? Senão a bola sobe, né? É, Ontem mesmo, o jogador do Flamengo, Luiz Araújo, Onde fez passou? tudo certinho e Ela fica na hora leve. de chutar, ela subiu. E o contrário, eles estão lá em cima acostumados, quando vem jogar aqui embaixo, no nosso país aqui, eles arrebentam. Corre Tão como- voando. Estão voando. Tá nossa, tudo mais leve pra mesmo, eles, né? É, porque o pulmão de lá... Ou também seja, é tá- muito mais difícil você ter os jogadores, os times com altitude no grupo da Libertadores. Não só lá. Aqui também é mais difícil porque os caras correm mais. Né? Quando eles jogam aqui no Como Brasil. uma vez disse um jogador numa entrevista, né? Esticaram, dando uma bola esticada pra ele. Falou, nem se eu tivesse 2 pulmões eu chegava. Mas tem muita história de viagem. Coisa Jogou no Goiás também, né, Sérgio? Joguei em Goiás, né? Joguei no Itumbiara, Itumbiara. uma cidade, a primeira cidade que eu sento em Goiás. Já fui em Itumbiara. Muito legal. Cidade História- do Jorge Matheus. É, Opa! foi na época que eles estouraram, 2008. Oh, que legal. E eu fui campeão lá, goiano, e eu falei assim, cara, eu sou o cara mesmo, porque pra vir aqui ser campeão... Pé quente, pé quente. Eu fui campeão, eu tenho lá uns troféus em casa. Eu fui campeão, menos vazado e melhor goleiro. Ô, Glória. Lá tinha o do Atlético, o Márcio Do Goiás. e o. Nossa, eu esqueci o nome dele. Que era do Goiás, Putz, esqueci o nome dele. Arley. O Arley. jogou É, muito caraca, no o Arley. Goiás. E eles eram assim, eu fui lá e desbanquei os dois, cara. Fui campeão em cima do Goiás. E com um time de menor É. expressão do que Goiás e Atlético, né? E o prefeito fez um investimento muito alto lá e levou o PC Guzmão, Basílio, Caíco, eu. Basílio, Basílio? O Basílio jogou no Palmeiras, o Hélio Saci, uma galera bacana. E aí nós fomos campeões, cara. Lá tem uma história fantástica. Eu tô pra ir lá agora, vou fazer uma visita pro pessoal, porque lá são 120 mil habitantes. Lá, assim, se anda lá, os caras, eu sou rei lá, mas os caras que nunca top. mais vai ser campeão. Que top. Deu quase 33 mil pessoas no jogo da final. Até porque Entrou a pra gente nem história, escuta falar do time do Itumbiara. Quem? Aqui é difícil, ultimamente. Não, você escuta. Que é Vila Nova, Goiás, Atlético Goianiense. Mas tá gravado lá, às vezes eu tenho o DVD lá da final, né? Você tem ideia, o prefeito, ele é o presidente e prefeito do clube. Ele na final contra o Goiás, lá, ele mandou 70 ônibus da cidade pra lá. Caraca, que Lotou o legal. estádio. Aqui é o estádio. Quando nós subimos assim pro jogo, que a gente achou que ia só ter o Goiás. Quando olhamos pra cima, dividido o estádio, cara. Foi a coisa mais linda. Que legal. Ganhamos de 3-0. Lá dentro. Lá em Itumbiara tem um show, rio, que tem show. muito O lazer lá no... Rio Beira Rio. Tem muito lazer lá no domingo, a galera fica É andando quente. de lancha É e tal. quente. Eu Meu imagino, Deus do céu, é quente. imagino. Lá Fiz amizade Lá lá. bati o recorde de perder peso lá. Bateu o Flamengo. Perdi 3,6 kg. Sério? Porque a gente pesava, né? Só de sunga. Você pesa e volta. É assim o atleta. Você tem que assinar, você pesa e volta pra controlar o peso, né? Uhum. E eu lembro, eu pesei, fui treinar, saí e perdi 3,5 kg. Caraca. Você transpira demais. É É muito quente. E é o Hulk, seco, né? o Hulk posta às vezes isso, né? Que depois É. do jogo ele perde 3, 4, 5 quilos muito, pra cara. recuperar. E a gente se pensa que não, mas isso aí, se você não repor Pô, tá legal, demais. a imunidade Tem todo vai um embaixo. planejamento, né? É. De alimentação, hidratação. Por isso que o Cristiano Ronaldo vai jogar até os 50 anos, né? Nossa, é outro imagina nível. na Arábia, cara, aquele calor. Mas lá joga só à noite, né? seco. Ah, mas mesmo Lá assim, treina e joga só à noite. Aqui joga às 11 da manhã, às vezes. Nossa, dependendo do é loucura, campeonato. isso aí é loucura. É Brasil, Jogar 11 horas da manhã Você prefere morar em Goiás ou no Rio de Janeiro? Ah, Goiás. Goiás, Eu né? gostei mais lá, me adaptei lá. é. Eu sou do interior, eu sou paranaense, né? Então eu me Qual identifiquei cidade muito. você Eu sou de Caloré, uma cidade bem pequenininha. E dizem que é a única cidade com carro. Caloré. Ah, é com K? É perto de Jandar do Sul, Apucarana. Eu nasci lá com 8 anos para vir para São Paulo. Ah, viu cedo. Eu sou uma família de 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres. Eu sou o mais novo dos irmãos. E a gente veio para Carapicuíba, aqui, Barueri. Aí comecei a minha história ali. Eu vou ver se eu faço um livro, porque eu lembro de tudo, né? Minha história. Por que Eu não? tenho memória Por boa, que hein? não? Então, e a minha história, assim, ela começa muito moleque, né? Pra você ter ideia, eu brincava de rebatida e jogava na linha. Com 11 anos, aí o goleiro faltou. Eu vou contar rápido, porque senão vai até... Não, fica à vontade. O goleiro Estamos faltou. aqui pra escutar. Eu jogava na ponta direita, num time chamado Ameriquinha, e eu era ponta direita.
E aí, quando eu chegava da escola, eu brincava na rua. E aí tinha uma brincadeira, não sei se você lembra, rebatida. Lembro demais, E aí velho. era um Bola barranco. na trave valia pontos. Não era asfaltada a rua, e aí tinha um barranco assim, uma sombra, e o pessoal ali, ó. E eu pulava muito, né? Era um moleque muito esperto. E aí, quando eu fui jogar no final de semana, o treinador falou assim: ó, o goleiro faltou, e tava chovendo muito. O goleiro faltou, alguém gosta de jogar no gol aqui? Aí eu levantei a mão, né? Graças a Deus, senão não tava aqui hoje. Aí eu arrebentei no jogo, no gol. Fui bem demais. Ele falou assim: não, o outro goleiro não precisa vir mais, não. Isso aqui, o Sérgio vai ser meu goleiro agora. E aí. A altura começou a já história. tinha, né? E ninguém queria jogar no gol, né? Ainda não. Ainda não? 11 anos. Ah, Eu tenho era uma moleque foto ainda. no Facebook, com 11 anos eu tenho 2 fotos. E eu com o bracinho cruzado assim, ó, eu me lembro que eu pulava e não alcançava a trave. E eu tenho essa foto lá em casa com 11 anos, lá nesse time. Cara, Assim, uma camisa azul. E eu olho assim e falei, cara, que molequinho, mano. E aí comecei. Aí com 13 para 15, do esticão. Aí eu jogava salão, comecei a cair no chão, me machucava muito, cara. Salão, você é louco. Salão é Aí eu pancada falei, seca. não tô fora. Eu tinha 1,86, já 87, eu comecei a jogar campo. Trabalhar na metalúrgica, jogava no final de semana. E aí começa a minha história. E vai. Até chegar no Palmeiras. Então, é uma longa história aí que eu dá um livro, cara. Você jogou nos juniores do Palmeiras, né? Comecei tarde, hein? 17 para 18 anos. Caramba, começou tarde. Hoje em Tarde. dia, com 17 Só que eu anos, tinha cancha, jogava na várzea, jogava. Eu era de campo, jogar mesmo. Não era aquele cara criado em cativeiro. Eu fui criado na raça mesmo. Os caras falam assim, Raiz. é raiz. Então, o goleiro raiz. E aí eu aprendi a treinar e fui. Então, eu fui um goleiro muito arrojado, não tinha medo. Eu tinha uma técnica. Tanto é que isso me ajudou muito na decisão em 92, quando tinha o Paulo e o Wilton. Eles já eram da casa. E aí eu fui emprestado 2 vezes e voltei. Em Bugaçu e Ceilândia. Em 92, sobra eu, Paulo e o Wilton para ser o terceiro goleiro. Que aí era o Carlos e o Ivan. O Nelson Batista decidiu por mim, porque eu era mais alto. E nos coletivos eu arrebentava. Então isso que fez com que eu assumisse a terceira colocação. Aí foi onde eu assino meu contrato. Primeiro contrato da minha carreira. 92. E é onde começa tudo, cara. Toda essa história. Então da hora. é uma coisa assim que você fala. Por isso que eu digo pro atleta, não basta ser só bom, você querer, sei o quê. É muita resiliência, é muito esforço, é muita. abrir mão de muita coisa, né? Tem que ser. Cara, eu vou querer, eu quero ir. Porque chega um certo momento que o cara fala assim: se o cara não for mesmo, ele não vai. Porque é um funil. Chega ali na frente e decide. Se ele não for aquele cara que tem Alguém vai estar lá. perseverança, aquela vontade mesmo de estar no lugar certo, na hora certa, ele não vai. E tem que abrir mão de muita coisa. Se Muita. não dá certo, depois ele perde várias oportunidades, né? Estudo, carreira, É muito complicado. difícil. A gente só vê os jogadores que se deram bem, né? A gente fala, putz, queria ser jogador. Já molecada. Só que assim, quantos times tem? Quantos jogadores estouram? E hoje Poucos, ficou mais fácil. Tem um gramadinho sintético, tem um cara filmando, você manda pra onde você quiser, Uhum. você filma o cara assim, opa, aquele moleque é Você bom. faz uns cortes. Hoje, como é que na minha época vai fazer isso? Eu fiz teste no Corinthians, passei no Corinthians. Eu fui lá, fiz 3 jogos, passei. Aí, na hora de definir, eu tinha 16 anos. O cara falou assim, não, eu quero um garoto de 15. Graças a Deus. Eu Ainda pensei bem, nisso obrigado, agora. senhor. Aí eu fui, voltei e falei, vou trabalhar. Aí fui trabalhar e comecei a jogar. Aí foi quando apareceu a oportunidade de jogar jogos abertos. E eu fui vice-campeão nos jogos abertos. E quem era o outro jogador dos jogos abertos foi o Osasco, eu disputei pro Osasco, e Itaquaquecetuba. O Cafu era do Itaquá. Caraca. Ninguém conhecia Cafu e também. ninguém conhecia Sérgio, mas ele foi campeão e eu fui vice. E aí, quando o meu treinador falou assim, Sérgio, não vai para nenhum time, porque eu recebi convite de São Bento, Sorocaba aqui. Não, 88 para 89. 89. Eu tinha 17 para 18. Aí eu recebi convite de São Bento, eu vim aqui em Sorocaba fazer o teste. Cheguei no São Bento, o treinador falou assim, é só o ano que vem. Aqui esse ano não vai ter mais teste. Isso foi em novembro de 88. Aí eu fui no 15 Piracicaba também, que eu ganhei o convite. Cheguei lá, o cara falou assim, não, acabou os testes, só em janeiro de 89. Eu voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, meu treinador que estava comigo nos Jogos Abertos, o seu Marquete, ele foi convidado para ser o treinador dos juniores e juvenil do Palmeiras. Aí ele ligou para mim, a minha vizinha tinha um telefone lá do São Paulo, ninguém tinha telefone. Aí ela me chamou lá, eu estava em casa, ela falou, Sérgio, vem aqui. Porque eu dava o telefone dela. Ninguém tinha telefone, né? Era caro. Antigamente caro. era assim. Caro e demorava pra ter uma Aí ela falou assim, olha, quando ligar aí só me chama. Aí eu tava lá em casa, chegou a notícia, telefone pra você, o técnico. Todo mundo torcia por mim lá, né? Cheguei lá e ele me chamou,
você vai se apresentar no Palmeiras dia 13 de janeiro de 1989. Me apresentei dia 13 de janeiro de 1989. Caramba, já chegou assim, ó, você vai se apresentar. Só me apresentei, mas não tinha passado no teste. Eu ia fazer teste juntamente com mais 7 jogadores do Osasco. E ele pegou a base do Palmeiras e começou a trabalhar em janeiro. Treinar, fazer teste e tal. E eu fiquei fazendo teste. Aí que eu te falo, teve um momento que eu era muito bom no gol, só que eu tinha dificuldade em treinar. Cair, fazer os treinos técnicos. E eu tinha que aprender isso. Então eu entrei tarde. Aí o treinador do profissional desceu para ver o treino. Isso falando pro seu Marquete, né? Ó, esse goleiro aí tem tamanho e tal, não sei o quê, mas o Leão pediu para mim vir aqui dar uma olhada nos goleiros da base. E eu tô achando que ele não sabe treinar direito, mas ele tá meio verde, né? Leão é Emerson Leão. Emerson Leão. Só que o treinador de goleiro dele desceu na base para ver os goleiros. Para ver se tinha... Para avaliar os goleiros. Não tinha treinador de goleiro na base. Naquela época. Aí o velhinho, o seu Marquete, falou assim, ó. Esse goleiro aí, ele tá no 3º mês aqui. Ele tem um jogo sábado, ele falando pro treinador, contra o Clube Pinheiros. É o jogo decisivo dele. Ele tá aqui treinando. Eu trouxe ele para juntar com os outros. E falou pros caras, ó. Vai lá ver ele, depois você fala se ele serve ou não. No jogo, mas não fala nada. E eles falaram entre eles, aí eu não sabia de nada. No jogo contra o Clube Pinheiros, né? Do timão, Clube Pinheiros, você sabe. Sim, opa. Os caras faziam. Famosíssimo. Chegou lá, um amigo meu que tava, o Ger, né? Que é de Carapicuíba também, e nós dois passamos no teste. E aí nós temos essa foto, eu tenho até hoje também. Aí fizemos o jogo, 1-0, 2-0. Teve um pênalti pros caras, os caras bateu, eu peguei. E eu tinha uma boa saída de gol, eu sabia bater, eu tinha uma reposição boa. Eu era arrojado, então eu era bom pra jogar. E o treinador do goleiro tava lá escondidinho, olhando lá. E aí virou o primeiro tempo, segundo tempo, foi de novo, 3-0 pra nós, eu indo bem, mais um pênalti. Eu peguei os 2 pênaltis. Caraca, que mano. Por isso que eu te falo que dá um brilhou. Não basta ser bom, você tem que ter também. Tá no lugar certo, na hora Tá no lugar certo, certa. na hora certa. Aí ele olhou assim, chamou o seu Marquete de lado, falou assim, sem falar comigo, assim, ele falou, ó, pode passar o menino. Nós temos uma pedra bruta para lapidar. Gostei. Foi essa a história que o velho me falou. Aí na segunda-feira eu assinei que fala que você é federado, né? Aí já era do Palmeiras. A partir daí começa a minha história. Aí em 89 eu fui emprestado pro Ceilândia, vou e volto. Meu, sem empresário, sem nada. Ia, voltava. Se você ver a minha história ali, se você vê, se não é um dedo de alguém lá dentro, não era pra estar jogando. Era pra sair embora. Mas é pra ser empresário. A importância do Mas relacionamento. naquela época não tinha. Esse negócio de Não. empresário foi depois da Lei Pelé, muito depois. Então eu fui realmente conseguindo tudo na raça. O Marcos veio também na raça e a gente vai subindo. Então foi realmente talento mesmo. E aí eu consegui dessa forma, jogando, arrojado. Quando eu começo a jogar, era a minha chance. Você é doido. Falava, o quê? Não sai daqui, agora Abraçava e ia embora. Eu tinha muita raça, muita vontade. E na hora que entra no campo, esquece Eu tudo tava mesmo, não pensando escuta nada. exatamente isso. Tudo. Você É ali, escuta essa- tudo, mas você... Sua concentração é nas 4 linhas. A concentração, Moisés, ela é importante demais para o atleta. Quando o cara consegue se concentrar naquilo e esquece tudo que está em volta, ele consegue superar obstáculo e vai embora. Ele se torna um atleta concentração. Poucos têm essa concentração elevada. Chama-se concentração, leitura de jogo, tudo isso o cara tem que ter. Poucos têm isso. Quando você tem isso em alto nível, você se torna um cara diferenciado. E nessa época não tinha psicólogo, essas coisas. Nada. Apoio psicológico, zero. Tomava um gol, você era xingado, falava assim, o que eu vou fazer? Vou enfiar a cabeça de barra? Não, vou... Era xingado Não, ali, vambora. xingado em casa. Errava. E goleiro é uma profissão ingrata. Porque se você jogar bem, beleza, todo mundo fala, pô, o cara fez. Agora, Parabéns, uma falha, você pode ter feito 89 minutos, Goleiro mal, e um juiz. minuto, Goleiro e juiz, e árbitro. Igor, você é o último homem. Eu represento você, eles, todo mundo. Eu represento, porque eu sou o último homem. A bola não pode passar ali. Na minha cabeça, um título, uma final. O que você pensa quando você vai jogar? Eu não posso falhar. Eu tenho que fazer uma partida perfeita, onde eu não prejudico meu time, eu tenho que defender, eu tenho que... E aí, o que eu tenho que fazer? Passar, nem que eu passe despercebido que meu time seja campeão, mas que eu não erre, que eu não prejudique a minha equipe, entendeu? E aí, quando você defende, você faz um trabalho numa final que você fecha o gol, pega um pênalti, você fala, cara, é um êxtase, você fica fora da... Eu imagino. Muito bom. Igual o Everton agora no final de Autorrealização. semana, né? Nossa, foi monstro. Ele pegando tudo e tal, eu gosto muito do Everton, é um parceiro que eu tenho. E ele teve essas críticas que teve no final, e assim, no jogo do Corinthians aqui, ele teve um erro técnico,
que ele dá uma passada pra cá, mas quem errou? O Richard Rios e o zagueiro que não deu combate ali, pernudo, ficou batendo, o cara chutou por baixo das pernas dele, é difícil pro goleiro pegar. E ele ainda vai e ele erra a mão. Erro técnico, não é falha, erro técnico. E ele vai pro segundo jogo, onde ele não complica nada, faz uma defesa e o time não faz nada, não ganhou. O time não atacou. Foi isso. Mas mereceu ser campeão. Bravo. O time não ganhou. Não Então, jogamos não bola. jogou. A torcida não deixou ter jogo também, né? E aí você vai, né? O pessoal fica com o pezinho atrás dele, né? Então o goleiro tem que ele teve que começar Sim, então. jogar bem de novo no brasileiro, reconquistar toda a confiança da torcida. Aí Eu você falo. vai num jogo desse, onde ele tava muito bem, e a Fortaleza foi pra cima. Cara, quando o cara foi pegar o pênalti, que eu olhei pra ele assim, eu falei, vai pegar no canto esquerdo, eu cantei mesmo, eu falei pro meu sobrinho, ó, ele vai bater no canto esquerdo do Everton, no chão, porque ele tá cantando. Ele virou de lado e ele começa a fazer assim, né? A gente já tem uma leitura corporal. E o Everton foi bem, foi lá, mexeu, né? Fez tudo aquilo. Desconcentrou, É. talvez. E aí, quando ele pega, eu vejo que ele vai na bola muito forte e pega, porque a vontade. E aí se torna E foi difícil aquela muito defesa, hein? difícil. Então ele é um goleiro que realmente ele é estável. Eu costumo dizer o seguinte: o goleiro, pra mim, o Cássio é um baita goleiro. Mas é um goleiro que ele vai, aparece e aí erra muito. Vai, aparece. Tem vários goleiros assim. Eu quero ver o goleiro pegar e manter o nível. Errar pouco. Acha uma última falha do Everton aí. É difícil. É difícil. Então, É ele isso que falha eu pouco. falo. Isso é goleiro. Ele é muito regular. É goleiro, E, ó, regular. tem- Eu era regular. Então, assim, você passa despercebido às vezes, o time ganha, mas o goleiro é esse. Não adianta você fazer uma defesaça e tal, depois você vai lá, toma um gol, perdi com o time, perdeu o título. Esse pra mim não é goleiro. O goleiro tem que ser regular. Ele não é bom goleiro? Então ele vai pegar a que é difícil, a fácil. Aliás, tentar pegar difícil, a fácil é a obrigação. Meu, e Então o Everton pra mim é perfeito. tem um monte de coisa que conta, falando de viagem mesmo. O Everton tava jogando em Fortaleza, 3.000 km daqui, cara. Não é uma viagem você pega uma confortável. viagem, Já veio de jogos cansativos Desgastante. e assim por diante, né? Eu falo pros críticos do Everton, o palmeirense que critica o Everton, cara, tá errado, tá errado. o palmeirense é meio corneteiro, né? Pega nos últimos anos um jogador que decidiu mais jogo que o Everton no Brasil. É porque a gente que é palmeirense a gente vê, mas quantos jogos que o Palmeiras ganhou de 1-0, 2-1, E ele que podia segura ter o sido refrão. 3-2 para adversário, se não fosse o Everton. Se ele tivesse tomado os 2 gols, ninguém ia falar nada. Perdemos de 3-2, mas ele decide. Primeiro ele pergunta que tem decide. que fazer pro cara, vem cá. Certo, Amanda? Acha uma falha dele onde ele prejudicou a equipe. Me mostra aí. É que o torcedor ele é muito exigente. Aí ele quer que o torcedor é cara paixão. seja aquele cara. Palmeirense. Cara, é e paixão. aí é o seguinte: Em dobro. e quando ele tem que aparecer, ele aparece na hora certa. Então, assim, quantas vezes o Everton tá aparecendo na hora certa? Ah, o Botafogo. Nossa, Várias. inesquecível. Você sabe que o Everton, ele jogava no Atlético Paranaense Sei. e eu tava em Curitiba. Tava nessas viagens a trabalho. Haja viagem. E aí eu peguei o mesmo voo que o Atlético Paranaense. E aí quando eu cheguei no gate, no portão de embarque, ele tava sentado sozinho. E aí tinha rumores de que ele podia ir pro Palmeiras. Mas eram rumores. E aí eu falei assim, pô, vou lá trocar ideia com ele. Aí eu encontrei uma outra pessoa no aeroporto, ele me chamou. Aí eu distraí, aí eu falei, pô, vou lá. Eu falei, não vou incomodar o cara, deixa a hora que descer, eu vou falar com ele. E eu não tive a Não oportunidade. falou. E depois veio mesmo. E aí na mesma semana anunciou ele no Palmeiras. Eu falei, caramba, eu tive a oportunidade de falar com ele antes de todo mundo e tirar foto e tal. É. Eu não consegui. Perdão. Eu tive um momento que o Everton chegou no Palmeiras, ele veio como terceiro, lembra? Foi. Foi o Fernando, o Jailson e veio ele também. E aí eu me lembro que eu entrei no Instagram, eu não tinha essa intimidade, eu conhecia ele e tal, mas eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Falei, vou mandar uma mensagem, né? Falei, cara, falei pra ele, ó, faz isso, se dedica, treina, que a sua hora vai chegar. Esteja preparado, faz tudo que você puder fazer pra quando chegar a sua hora. Quando você chegar a sua hora, você vai bem, você vai ver como a torcida vai te abraçar. E eu mandei isso pra ele, ele respondeu, pô, Sérgio, obrigado. Meu. E quando ele entrou, e depois eu encontrei ele, ele falou, pô, Sérgio, o que você me falou lá, eu guardei muito. Isso é muito importante. Não só eu, como o próprio Marcos, né? Falou também pra ele. E aí o Fernando também é nosso amigo, o Jailson, adoro os caras. E eles têm um respeito muito grande por nós. Quando a gente chegava lá, os caras, pô, é muito legal isso. Então, teve um dia que tava eu e o Marcão, raro também, uns 2, 3 anos atrás. Tava lá na churrascaria Fogão Gaúcho, na Marquês São Vicente. Marquei um encontro com o Marcos lá, tava conversando com ele, fazia tempo que não via ele. Aí tô lá numa sala fechada, comendo lá um negócio, tava almoçando. Aí o garçom veio e falou assim, o Everton tá aí na churrascaria, tá no... Aí o Marcão falou assim, ele vem aqui, ué. Ele tem que vir aqui, obedecer, dar peça pra nós.
Eu não vou lá não, manda ele vir aqui. Marcão. Aí ele falou assim pro garçom, fala pra ele vir aqui dar benção pra nós, que nós não vamos lá não. E era uma porta fechada, né? E essa foto tem no Instagram. Aí ele foi lá, cara, puta humildade. Ele foi lá, mandou, acho que foi da Copa até. Aí abraçou a gente, conversamos lá, tiramos uma onda. E aí saiu uma foto, cara, explodiu meu telefone. Parecia que foi uns 10, 12 mil seguidores naquele dia. E é engraçado, né? Eles são muito assim, quando se encontra, é muito legal, porque ele respeita muito. É muito gostoso. Ele Ah, deve ter ele é um crescido cara- vendo você jogando. Sim. Só de você acompanhar a rede social dele, ele é um cara fora de série. cara. Ele é fora. E é um cara equilibrado, né? Então isso que é o legal dele, né? E o próprio Fernando também conversa, o Jailson, zoeiro da bexiga, né? Nossa, Jair será resenha, Jailson velho. da massa. Então é Fernando- gostoso essa galera, respeito, né? Fernando Respeito, fez né? o gol da minha vida. Velho. Primeiro título que eu vi no Copa estádio. do Brasil, Tava com meu cara. pai. Cê é Nunca louco, esqueço. mano. Tava com Pensei meu pai. que- Primeira vez que eu fui na final É? com meu pai. E ele fez o gol da minha vida. Eu pensei que ele tinha chutado ali porque ele quis, depois que fechou o olho, né? Nossa. Porra, quando falaram que não é era ele fácil que ia não bater bater o o pênalti, último, eu né? falei, Cê é meu, ferrou agora, mano. Pô, você Ah, vai pôr e um goleiro é que fácil. nunca bateu um pênalti pra bater? Bom, dessa parte a gente bate bem Olha. na bola, mas quando você vai bater um pênalti, você fala, cara, onde você vai Pô, um chutar? pênalti decisivo numa final, o último pênalti, porra, sangue frio. Foi sangue Ah, frio. não, eu falo pra você, é difícil. Mas, A gente tava falando sangue frio e tudo mais. Qual que foi o estádio mais difícil pra você entrar em campo, assim, que a torcida... La Bombonera. Na Bombonera era... E até a Argentina. Lá é lá embaçado, é embaçado, porque o campo, você entra igual o Parque Antártica, assim, você entra na parte defensiva, né? Os vestiários ali. Você vai e anda até pro outro lado. Então, quando a gente ia jogar lá, eu até falava pros caras, gente, ó, eu vou defender lá primeiro, né? Pra depois eu ficar perto aqui do túnel. Se o bicho pegar, eu já tô perto do túnel. Porque imagina se eu vendo lá pra cá, o tanto de porrada que eu vou levar. E a gente tinha essa preocupação mesmo, porque sempre saia briga. O bicho pegava. Até hoje, né? Até Cara, hoje. e eles têm essa mania, eles fazem uma pressão muito forte. E quando você vai jogar lá, se você não estiver bem, você Tem que estar na bem pressão, mentalmente, os caras são sangue nos olhos. E antigamente era mais ainda, né? Queira ou não, hoje a gente tem uma superioridade técnica, né, no Brasil, quando comparado ao futebol da Argentina. Antigamente eles Mas na tinham garra, os caras técnica, são... na garra. eles tinham técnica e superavam na garra e na torcida. Apesar que naquela época, o Palmeiras meteu 6 nos caras. 6-0. Eu tava no Parque Antártico. Foi esse jogo aí, eu joguei. 6-1. No Parque Sério? Antártico. Que massa. Boca Juniors. E eu quase que eu falei, se eu pegar o pênalti, o cara bateu no canto esquerdo, meu filho da mãe. Cara, Acabou um gol de lambuja, né? Ano Vai passado eu tive a oportunidade de assistir um jogo na Bombonera. Eu nunca vi nada igual. De torcida eu nunca vi nada igual. Esse canto o tempo todo. E a Libertadores é diferente. Pode falar o que quiser. O clima é outro, você fica. É diferente, cara. Você vai ouvir os caras cantando o tempo todo. E o sul-americano ele incentiva mesmo. A Argentina, Uruguai. É difícil. É outra É pegada. outra pegada. 99 você tava, né? Tava. Na Liberta. Ixi, cara. Caralho, Foi uma aquele viagem pênalti do assim. Zapata. E engraçado que tem um DVD, né? Que eles filmaram toda. Sim. Esses caras escolheram o Palmeiras pra filmar, sabia? Era uma equipe que eles escolhiam uma equipe pra acompanhar até o final. Eles escolheram o Palmeiras e falaram assim: vamos arriscar. E o Palmeiras foi campeão. Engraçado, né? Essa foi. Aí eles falaram assim: ó, vamos escolher um time pra seguir todo o Pra jogo, fazer um vestiário, documentário. documentário. E aí, se na final não for, mas aí chegou no Palmeiras e foi, cara. Quando foi campeão, os caras falaram assim: olha só. E esse DVD até hoje. Os vestiários, filmado, tudo legal. As viagens, é muito legal. Aquele jogo contra o River Plate lá, puta, quase Alex, infartei naquele. Quase infartei naquele jogo lá. Mas Deus não o pegou livre, tudo lá mano. também. Nossa, eu era pequeno, Pegou não até lembro muito. pensamento, cara. eu Tinha lembro, 9 mano. anos. O Marcão pegou tudo. Eu tava esse jogo, ele tava nervoso, cara. Na concentração. Eu falei, nossa, Bino velho, como é que vai ser? Eu falei, cara, Bino, vambora. velho. Eu era mais experiente, né? Tinha jogado, assim, cara, só joga, vambora. E ele arrebentando, né? Foi bem demais. Cara, eu lembro bem que eu fazia aula de espanhol à noite. E aí foi bem na hora da aula, assim, o jogo. Aí eu ficava no radinho aqui, ó. Botava um radinho escutando. Meu Deus do céu, cara. O Alex arrebentou, cara. Aquele jogo o Alex destruiu. Era mano. craque demais. Nossa, né? jogou muita O bola. Alex jogava demais. Igão, a hora voa, hein? Ou é mesmo, hein? Caraca, não tinha nem visto. Passa rápido, né? Nossa, Passa passa voando. Bom, eu queria aqui mandar um grande abraço aqui pros patrocinadores, pra galera. Já vou pedir para você, já segue aí no Instagram, @malimapa, no Quai Malimapa Podcast, no TikTok malimapa.podcast
e segue no YouTube. Já se inscreve aí, dá aquela forcinha pra gente aí, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Toda quarta-feira, às 8 da manhã, tem um vídeo novo para vocês. E os cortes eu coloco nas redes sociais. Por falar em redes sociais, Muito bem. você tá com o canal agora que você tá fazendo Projeto projeto, novo? né? É um projeto que a gente vem já conversando, né? Tentando aí trazer o Marcão para esse projeto já há quase um ano. E foi engraçado que eu de tanto tentar, eu falei assim, cara, acho que não vou conseguir falar com ele, porque a gente tinha dificuldade, o Marcão muito fechado, né? E aí até que conseguimos falar com o Marcos. Aí eu falei, Marcão, eu tô com esse projeto, essa ideia. Pô, cara, você fica aí falando nas minhas histórias pra todo mundo, aí os caras me enchem de resenha ali no meu Instagram, no meu WhatsApp, vamos fazer um negócio juntos, né? E ele topou e a gente conversou, fizemos aí umas reuniões, até que vai sair o nosso projeto, vai se chamar, já se chama, né? O projeto 1201, porque ele jogou com a 12, nós dois jogamos com a 12, mas ele gosta muito da 12, né? Então ficou 1201. O canal é o canal do YouTube, onde nós vamos fazer o quê? Uma transmissão de jogos, narrar, e eu e ele vamos comentar os jogos. Que Resenha. massa, cara. E aí diferentão, o palmeirense pode acompanhar lá, que vai ser legal. Vai ser agora dia 7 de maio, o jogo da Libertadores, lá contra o Cerro, acho que é o Cerro, né? Cerro E Porteño. amanhã é o Bolívar, É né? amanhã o Bolívar. É o Cerro, acho que é o Cerro. E a gente vai fazer esse jogo lá, vai transmitir, vai ser acho que 21 horas e 30 minutos. Boa, Nós boa. vamos começar Já esse temos jogo. compromisso aí. Ah, Um a novo gente- canal pra assistir. A gente assiste. Ixi, eu bati alguma coisa. Não tem problema. A gente assiste todo. Quando a gente tá aqui, a gente assiste todos os jogos. A gente É vai mesmo? nos barzinhos aqui e assiste o Ah, jogo. eu gosto de assistir, mas esse aí vocês vão ouvir, vão ver que vai ter resenha depois. Com certeza. Então ficou bom o projeto. 1201. Ó, é Cerro Porteño e Palmeiras. Isso aí. Quarta-feira, dia 7. Isso aí. 9h30 da noite. É. Queria te agradecer o prazerzaço pô, eu que cresci aqui, ó, inclusive deixei até essa camiseta, foi a minha primeira camiseta do Palmeiras, de 93. Vai ter acho que 2, hein? Olha, É a camisa que não veio. discute. É a primeira camisa da Parmalat. É mais clarinha ainda. Não É, discuta. eu era criança e eu queria muito uma camisa do Palmeiras. E era caro, né? Aí meu pai, mano, isso aqui. Aí eu fui, É eu Rúmel. fiz ele. Essa aqui é aqui é da Adidas. 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 É a primeira camisa, viu? Pode Primeiro Mas- era Parmalat, né? mas- É a primeira camisa da Parmalat, 92. E aí eu Quando chegou. queria a 9 do Evair, mas nunca tinha. Aí essa aqui é a número 8, é do Mazinho, né? Eu quero o Mazinho. Jogou na lateral E direita. você teve a de goleiro também, você comentou. Eu tinha de A goleiro minha que goleiro quando é- você jogava. É uma Que era, florida. Cheio de era tinta. aqui na manga era toda colorida Colorida, aqui, ó. Era azul aqui na manga toda colorida. Eu procurei essa camiseta, você não faz ideia. Mas não achei. Eu vou lançar. Tem uma rifa que eu tô fazendo agora dela no meu Instagram. Uma que eu tenho da época. Ela é nova, porém ela é original. Eu tô fazendo uma rifa pra instituição lá. Pra ajudar. Top. Que legal. Essa Vamos camisa. divulgar também. Vamos entrar lá. Instagram, Sérgio Goleiro, vocês vão ver lá. Show de Tem bola. tudo. Já segue lá, né? Opa. Arroba Sérgio Goleiro. Oficial. Sérgio Goleiro Oficial. Segue lá. Já segue o Malimapa também. Dá aquela forcinha lá pra gente. Queria agradecer mais uma vez, Sérgio. Obrigado aí pela presença. Eu Sei agradeço. que foi uma semana corrida pra você. O dia hoje foi corridaço. Amém. Já que a gente falou bastante de Palmeiras, só uma curiosidade rápida. Pode falar. Meu primeiro jogo, primeira vez que eu fui no estádio, em 2006, Nossa, você era o goleiro. 2006. Me gravou porque era um jogo, foi Palmeiras e Ponte Preta, no Parque Antártica, e a Ponte Preta abriu 2-0. E aí o Verdão virou pra 4-2. Teve gol do Edmundo, o último gol foi do Marcinho Guerreiro. O Paulo Baia jogava também, né? Aí você pediu demais. Eu lembro desse time. O Marcinho Guerreiro, tinha o Marcinho Meia. O Marcinho fez gol, É. ele fez gol, tinha o Paulo Marcinho Baier também tava Guerreiro, nesse time. tinha o Washington, Washington. e Nossa. o Edmundo fez um gol. Washington, Magrelinho. Emerson Leão era o... Nossa, Washington Orelha, velho. Meu Deus do céu. Orelha. Pode Você crer. era chato, rapaz do céu. Meu Deus do céu. Ele chutava tudo, eu acho. No chute agora, ele soltava assim, ele vinha e chutava até a cara da gente. Aí uma vez eu falei assim, Aí o Marcão falou assim, vamos pegar ele. Deu um carrinho de frente que ele foi chutar, ele... Nossa, Chuta imagina tudo. esses dois na resenha. Sérgio e O Marcão. Washington é junto. gente boa demais. Não né? vai dar certo. Washington, um abraço pra você, Washington. Caramba, E que legal. é isso aí, obrigado, Pô, ele Igão. contou 3 vezes essa história. Então, que ele falou, cara, primeira vez que eu fui, ele tava super Mas empolgado. marca, com essa né? história aí. Marca a gente... Marcou. A virada marcou bastante, né? E obrigado, Igão, por me convidar aqui a participar também. Foi massa demais. Meu pai vai ficar feliz demais quando ver esse E vídeo. agradecer a Thaís que Prazer. conseguiu tudo aí com a Obrigado. gente. Obrigado, viu? Tá
organizou tudo aí. Nada ajudou como a alguém pra gente aí. fazer o meio campo, né? Opa, precisa, né? Precisa do meio campo. Sim. E aí agora a gente vai lá no forró do Gerson, né? Toma uma geladinha, né? Forró do Gerson. Tomara que esteja aceso lá, né? Quando o Amaral tava tudo apagado. Essa história. Forró do Gerson, rapidinho, dá pra contar? Dá, dá pra contar. Lá em Teresina, né? Ficamos um mês lá treinando, jogando, né? Copa dos Campeões. E aí, o sábado livre. A Copa inteira foi Foi em lá? Teresina. Nossa, que massa. Aí, De 2000? ah, Que a gente foi campeão? não foi essa de 2000 do Forró do Gerson. Foi Foi 2001, 2000, acho que foi 2002. Essa Que daí de do 2000 Forró a do gente foi Gerson. campeão. Essa de 2000 foi Aracaju, não, é Maceió. Ah, não Até lembrava. que foi no Eu era Repelé. criança, né? Maceió e Alagoas. O Alagoas não, até que foi no Repelé. Enfim, Foi 2 estados. foi Eu no lembro norte. daquela camisa que era diferente, era os tons de verde lá, que era uma Sim. polêmica aquela camisa. Aí esse daí foi 2001, Alagoas. 2002. Aí aconteceu, tava um mês lá treinando, jogando, né? Aí o Vanderlei falou assim, ó, vocês são liberados, sábado tá livre, vai ter jogo só na outra semana, então vai começar a treinar só terça-feira, final de semana tá livre. Aí saímos no sábado pra fazer compra na cidade, tá todo mundo lá, tempão, vamos fazer compra, né? Chegou lá, à tarde, o Amaral, aí ele falou assim, ó, mas só que você tem que seguir a programação, jantar e depois vocês estão liberados. Aí saímos à tarde, aí no jantar chega o Amaral. Gente, achei um lugar fera aí. Forró do Gerson. Vamos todo mundo pra lá depois de jantar. Aí os caras falaram, Amaral, não, Forró do Gerson, eu fui lá, puta, legal, vamos juntar aí, depois de jantar vamos pra lá. Aí juntou todo mundo no saguão às 9 horas, fomos atrás do Amaral. Pegamos uma van e fomos. E anda, o Amaral com o bração pra fora na van, vai aqui. Chegou num espaço, uma rua larga, bem escura, ele falou assim, é aqui. Aí o cara parou, né, nós descemos da van, começamos a olhar. Aí olhamos pra cima, Amaral, como é que é o nome do negócio? Forró do Gerson. Aí os caras olham, Forró do Gerson, seu nariz, isso aqui é porra e gesso. Aí, acabou com o rolê de todo mundo. Aí essa história até hoje. Aí desconta de outro jeito, né? Maravilhosa. Essa é a original. Não desconta, entrou na cidade, que não sei o quê. Essa é a original. Nada como alguém que tava presente pra contar a história Cara, correta. essa história é maravilhosa. Primeira vez que eu escutei, tem muito boa. Top demais. Pô, É isso, fico né? Olha, eu espero poder gravar de novo pra contar mais história, porque, cara, tem muita história. Eu acho muito da hora fazer Deixa eu história. contar um pouco lá com o Marcão, vocês vão ver. Tem uma história lá pra contar. Show de bola. Vamos acompanhar, acompanhar, com vamos certeza. Obrigado, agradeço. Parabéns aí pelo programa, muito obrigado pela resenha. Foi muito gostoso bater esse papo com vocês aí. Nós que agradecemos. Obrigado. Satisfação enorme. Queria agradecer você aí de casa, que acompanha aí, segue aí a gente, continua seguindo a gente. Espero vocês numa próxima. Um abraço, tchau. Que massa, hein, velho? Que massa. Ah, Que resenha. A gente tava ansioso pela